Queridos irmãos, paz e graça, tudo bom? Muita saudade de todos aí. A gente vai, eu vou mandar esse vídeo para os irmãos, a gente fazer uma breve devocional. E eu já percebi uma coisa, não é minha praia não. Falar, falar em vídeo, falar assim, não é minha praia não. Não achei uma experiência tão agradável, talvez por causa da tanta coisa que a gente tem visto na internet, o WhatsApp. E eu fico observando, a gente recebe vídeos, a gente recebe tantas coisas, e a gente acaba vendo que muitas pessoas se apressam em acharem que sabem interpretar a Bíblia. Muitas pessoas correm para ficar falando do Apocalipse, pessoas que não leem o Apocalipse, pessoas que não amam a Bíblia, pessoas que não estudam a Bíblia, mas nestas horas as pessoas gostam de aparecer, gostam do holofote, gostam de repetir sermões de pessoas, gostam de passar imagens que elas sabem tudo que estão falando, e com isso a internet vira uma coisa tão desagradável da gente acompanhar, que eu confesso aos irmãos que eu tenho pouco visto e pouco lido. Eu tenho ido às minhas fontes físicas mesmo, que eu amo, que são meus livros, gosto de ler o livro físico, pegar o livro físico. A questão de internet é bom, mas infelizmente ela está sendo banalizada, né? Muita gente falando de Apocalipse, que o Apocalipse está cumprindo, que nós estamos no Apocalipse, que isso aí é o Apocalipse se cumprindo. Nada disso. Aliás, o Apocalipse ele é inaugurado com Jesus. Com Jesus ele é inaugurado. Quando acontece o Pentecoste lá em Jerusalém, Pedro se levanta e Pedro prega a seguinte mensagem. Ele diz que aquilo ali é o cumprimento da profecia de Joel, que diz o seguinte: e nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a terra. Os últimos dias. Pedro fala isso no sermão do dia do Pentecoste. O livro de Hebreus também começa assim. Havendo Deus falado de muitas formas e de muitas maneiras, nestes últimos dias, nos falou através do seu Filho. Então, de lá para cá, nós já estamos no tempo apocalíptico. É claro que cada sinal que acontece, cada tempo, cada data que aparece, tudo vai somando. Mas não como as pessoas estão aí interpretando essa pandemia como cumprimento da Bíblia, como cumprimento do Apocalipse, não. Tudo é cumprimento. De maneira que nós estamos bem, aqui nós estamos, de certa forma, sentindo saudade. É uma experiência nova da gente, a falta do abraço, do toque, do cafezinho depois do culto, né? Isso tudo faz falta. A gente nasceu e fomos criados para a comunhão, para a comunidade. Então, quando isso falta, a gente sente muito, né? Eu quero, aproveitando hoje, nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo. Domingo, ressurreição de Cristo. Já passou a sexta-feira, né? Paixão, o sábado e hoje, domingo, de modo geral, a cristandade celebra a ressurreição de Cristo. E eu vou ler um texto, a gente vai fazer uma reflexão. A nossa devocional aqui, o objetivo dela é que vocês desenvolvam durante a semana em cima dela. Não será um estudo propriamente, não será uma mensagem de pregação expositiva, é uma devocional. O meu objetivo é que vocês, durante a semana, em cima do que a gente falar, vocês aprimorem. Leiam a Bíblia, as citações que eu estou falando ou vou falar, vocês verificam, recorram a elas, pesquisem mais. Então, enfim, o objetivo é a gente amadurecer, a gente crescer, a gente participar, a gente desenvolver, a gente ter uma vida melhor, ter uma alegria melhor de viver, sentir a paz de Cristo, sentir amadurecido em tudo isso que está acontecendo. E, de modo geral, tudo que está acontecendo é muito bom. É muito bom.
Por que é muito bom? Porque está no controle, na direção e na soberania de Deus. Tudo que Deus faz é bom. Deus não tem nenhuma obra que escapa ao controle da mão dele. Deus é Senhor absoluto e tudo é feito sob o seu governo. Eu quero ler um texto com os irmãos e eu vou colocar o texto na tela para evitar da gente ficar... Nem todos, às vezes, estão com a Bíblia aí aberta, né? E para facilitar, eu vou citar os textos e vou pôr os textos e a gente vai reunindo. Hoje em dia é muito difícil o culto doméstico. A gente hoje não tem a cultura do culto doméstico, ela se baniu. Muito difícil as famílias reunirem em culto. Graças a Deus aqui a gente está reunido agora, a gente está, os meus filhos, a minha esposa, a gente está junto aqui neste momento, eu estou falando aqui, mas eles estão aqui participando, e é com a ajuda deles que eu estou fazendo, né? Um ajuda de uma forma, um ajuda de outro, né? Eles me assessoram e eu estou falando com a cooperação. Nós estamos aqui agora em culto, em reunião junto. É como se eu estivesse na igreja pregando. Nós estamos juntos, graças a Deus a gente não tem essa dificuldade. Às vezes um ou outro tem dificuldade de me reunir, né? E aí a gente dá uma palavra motivacional para eles, né? E eles vêm com alegria, graças a Deus. Vamos ler um texto que está no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes. Está aqui, Eclesiastes capítulo 1, versículos 4 a 7. Preste atenção, que é um texto interessante. É um texto diferente do que a gente está acostumado a ver, mas é um texto muito rico. Eclesiastes 1, 4 a 7 diz assim a palavra de Deus: gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece como sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar. Contudo, o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Interessante, como todo texto, a Bíblia toda é um livro muito gostoso de ler e de estudar. Este é um livro de sabedoria, um livro de sapiência. E o autor deste livro geralmente se atribui a Salomão. Mas, sendo Salomão ou não, o autor deste livro é um sábio, é um mestre, é um pregador. E os versículos 4 a 7 é um pequeno texto poético para introduzir o assunto da qual ele vai tratar no livro. E qual é o assunto do livro de Eclesiastes? A desilusão. Olha como é interessante. Eclesiastes vai tratar da desilusão. Quando se perde a fé, quando se perde a esperança e quando se torna descrente. O que tem a ver a desilusão com a vida? Tudo. Porque a desilusão é uma realidade. A desilusão é uma coisa verdadeira, é real. Estar desiludido faz parte da existência humana. Agora, o mais interessante nessa introdução desse poema é que ele usa coisas da natureza que são imutáveis, coisas que permanecem. E ele coloca o homem no versículo 4, geração vem e geração vai. Ou seja, o homem vem, o homem vai. O homem entra, o homem sai. Mas, observem bem, mas, ele diz, a terra permanece para sempre. Os nossos antepassados entraram
e saíram. Geração vem e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Outro elemento da natureza que é imutável, o sol. Ele diz o seguinte: o sol se levanta e o sol se põe, mas o homem vem e o homem vai. E o sol está aí. Ele coloca um terceiro elemento, que é o vento. O vento sopra para o sul e vira para o norte. Dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Mas gerações vêm e geração vai. O homem vem, o homem vai. O homem nasce, o homem morre. Mas a terra, o sol, o vento e o mar, que é o último elemento, todos os rios vão para o mar. Contudo, o mar nunca se enche. Os rios jogam suas águas no mar, depois voltam para o mesmo ciclo e jogam no mar, e o mar nunca se enche. Então, na verdade, o que o autor está introduzindo no seu livro? Ele está introduzindo justamente essa questão, a desilusão. E por que a desilusão é importante? Parece que está na contramão. A desilusão é importante, queridos, porque ela é que nos coloca com os pés no chão. É através da desilusão que a gente sabe e reconhece que nós somos limitados, nós somos pequenos. A desilusão, ela serve para que nós possamos estar sempre recorrendo a Deus. A desilusão serve para a gente entender o nosso irmão, para a gente compreender que haverá momentos em que alguns deles estarão com a sua fé abalada, alguns deles estarão desanimados e alguns deles perderão a fé. Aí você fala assim, mas isso está errado? Não. Isto não é questão de estar certo ou errado. Isto é uma questão de ser a realidade da vida. Agora, a desilusão, ela não serve de forma alguma para a gente afastar de Cristo. Pelo contrário, ela serve para colocar limites. Nós somos finitos. Nós mudamos. Hoje a gente está sorrindo, amanhã a gente pode estar chorando. E a gente chora porque a gente, às vezes, fica abatido, desiludido com as esperanças que nós criamos, com os sonhos que nós criamos, muitas das vezes errados, porque o que acontece é o que a gente falou no princípio. O Evangelho, ele foi, ao longo dos anos, juntando muito entulho, muita interpretação, muito pensamento humano. E aí, o que aconteceu? Hoje, a gente tem um evangelho cheio de entulho, cheio de terra, cheio de cacos, cheio de restos de construções que foram destruídas. Então, a gente tem que fazer o que Isaac fez lá em Gênesis. Diz a Bíblia que Isaac tirou os entulhos dos poços que o seu pai havia furado. Poços esses que foram entupidos de entulho pelos povos vizinhos. Entupir aqueles poços que Abraão cavou. Então, Isaac teve que tirar todo o entulho para chegar novamente à água. É isso. Então, o livro de Eclesiastes é um livro muito gostoso, muito edificante. Apesar deste poema de introdução que vem para mostrar a desilusão humana, porque ela é uma realidade, você ficar triste, você perder a fé, você perder a esperança, você descrer, é normal. Nem eu, nem o texto, nem o livro vai falar que é certo. O texto, o livro, trata da realidade na existência humana. E o que tem isso a ver com paixão e ressurreição de Cristo? Já que hoje é dia da paixão e ressurreição de Cristo, nós comemoramos a paixão e hoje se culmina na ressurreição. Eu quero ler um texto com vocês, está lá em Coríntios. Coríntios é um texto clássico, está aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 15, versículos 3 e 4. É interessante, não sei se os irmãos já perceberam,
o livro de Coríntios, 1 aos Coríntios, a carta, o maior conjunto de versículos está justamente no capítulo 15. É o maior capítulo da carta de 1 aos Coríntios, é capítulo 15. E o que o capítulo 15 vai tratar? O capítulo 15 vai tratar da ressurreição de Cristo e da nossa ressurreição também. Então, ele demonstra por si a importância do tema, a ressurreição. Agora, os versículos 3 e 4 diz assim, aqui vamos ler junto. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo vai trabalhar com a igreja de Corinto e com a igreja cristã do primeiro século a ressurreição de Cristo que valida a nossa fé. Por isso que ele vai falar no capítulo 15, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. É inútil. Se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis. Ele cita isso no capítulo 15. Então, o objetivo de Paulo é falar da ressurreição, porque é a ressurreição de Cristo que vai nos dar e nos capacitar a viver a fé do Evangelho, a certeza da salvação. Agora é interessante, olha aqui, ó, versículo 4, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. As Escrituras que Paulo cita, os irmãos sabem que é o Velho Testamento. Paulo está falando do Velho Testamento. A gente sabe e a gente lembra que não existia Novo Testamento. A Escritura que a igreja usava, a Escritura que a igreja proclamava, a Escritura que a igreja estudava era o Antigo Testamento. Então, quando ele fala segundo as Escrituras, ele está falando do Velho Testamento. Por isso eu coloquei aqui um texto aqui, porque o terceiro dia? Um texto aqui de, aqui, ó, Oséias. Está vendo? Oséias, capítulo 2. Oséias é um profeta do Velho Testamento. E olha interessante o que diz Oséias aqui, nesse texto. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Olha interessante, irmãos. O profeta Oséias, depois de 2 dias, ao terceiro dia, ele nos restaurará. É interessante falar aqui um pouco do terceiro dia que Paulo cita lá. Olha aqui, ó. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. O terceiro dia, na vida de Israel, na vida espiritual do Velho Testamento, é muito, muito legal, muito importante, muito rico essa questão de terceiro dia. Na verdade, ela começa justamente com Abraão, que é o pai da nação de Israel e o pai da fé. Os irmãos vão ler capítulo 22 de Gênesis, quando Deus chega a Abraão e fala assim, Abraão, você vai preparar, você vai me entregar o seu filho e você vai sacrificá-lo numa montanha que eu vou lhe mostrar. Diz a Bíblia que Abraão coloca na madrugada, prepara tudo, sai com o moço, sai com 2 dos seus servos e vai caminhando para a montanha que Deus há de mostrá-lo. De repente, diz a Bíblia que no terceiro dia, eles chegam à montanha, ao monte que Deus havia lhe mostrado.
E no terceiro dia, Abraão sobe ao monte. E aquela pergunta que a gente já lê lá em Gênesis, o Isaac fala para o seu pai: pai, está aqui lenha, cutelo, fogo, mas e o cordeiro? E o cordeiro? Aí Abraão fala assim: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Era o terceiro dia. Se os irmãos observarem, do primeiro ao terceiro dia foi dias de angústia. Ninguém de sã consciência vai pensar que Abraão estava tranquilo, Abraão estava assobiando, Abraão estava cantando. Abraão estava, sim, decidido, porque Abraão tinha fé. Hebreus fala que ele cria que Deus poderia ressuscitar o menino mesmo depois de morto. Abraão estava decidido a matar, a sacrificá-lo. Mas Abraão estava, sim, como todo homem, Abraão vivia a angústia do que ele iria fazer. E é no terceiro dia que vem um alívio. Quando ele está ali com Isaac no holocausto, aí Deus brada para Abraão: não, Abraão, não faças mal ao menino. Aí Abraão olha para um cordeiro. Então, o terceiro dia, na vida de Israel, na vida espiritual, começa ali. Tudo vai desenrolar. O terceiro dia é o dia da mudança. O terceiro dia, na visão de Israel, na visão dos profetas, é o dia da restauração, é o dia do novo começo, é o dia do novo início. Alguma coisa que havia iniciado entrou numa decadência, vem uma restauração e inicia uma nova jornada, uma nova vida. Todo o Velho Testamento. Às vezes é porque a gente não tem tempo de perceber. Quando você vê José, por exemplo, no Egito, depois daquele sofrimento todo que José teve, que José foi para o Egito, ali ele sofreu preso, ele ficou na casa de Potifar, todo aquele sofrimento, quando ele se torna governador do Egito, diz a Bíblia que a fome em Canaã era muito grande. Aí o Jacó envia os seus 10 filhos para ir ao Egito buscar mantimentos. 10 porque Benjamim fica com Jacó. Jacó não libera Benjamim. Então vai os 10 irmãos. E o 12º era José. Eles julgavam estar morto já no Egito. Então, quando diz a Bíblia que os 10 irmãos chegam, assim que José vê eles, José os reconhece. José é tomado por uma emoção muito grande. Ele reconhece os seus irmãos. Os seus irmãos não o reconheceram. Aí o que acontece? Já José os acusa de que espiões, vocês estão aqui para espionar a terra. Vocês estão aqui para espionar as fraquezas do Egito. Vocês serão presos e ficarão presos. Aí vai ser a mesma história. Os irmãos são recolhidos para o cárcere. E eles ficam angustiados. Olha como é que é interessante. Diz a Bíblia, o livro de Gênesis, que no terceiro dia José os manda soltar. Percebe? O terceiro dia. No terceiro dia, José chama eles e os liberta. Aí José faz o seguinte: olha, eu vou provar vocês, se vocês estão falando a verdade. Vocês vão embora e um de vocês ficará preso. Ele escolhe Simeão. Quando vocês voltarem aqui, vocês tragam o irmão mais novo para mim constatar, para que eu constate que vocês são verdadeiros, estão falando a verdade. Mas o certo é que é no terceiro dia que eles são livres. No terceiro dia eles retornam. No terceiro dia eles vão iniciar uma nova jornada, porque eles vão chegar diante de Jacó e relatar tudo o que aconteceu. É uma nova experiência. Todo o Velho Testamento. Aliás, o próprio Jesus narra. Os irmãos lembram? Assim como Jonas esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites, no terceiro dia era o dia da restauração. Por isso Paulo fala, segundo as Escrituras. Paulo está com a mente na tradição, na fé e nos ensinos do Velho Testamento. Toda a Bíblia, irmãos, todo acontecimento, o terceiro dia é simbólico. Aqui, no caso de Coríntios, terceiro dia é o tempo da graça. Mas é um tempo de quê? Um recomeço, um início. É nova forma de viver, nova vida.
É uma nova vida. A mesma coisa foi com Esther. A gente podia citar a Bíblia toda, o livro todo de Gênesis, Apocalipse, do terceiro dia. Os irmãos entenderam o que Paulo fala. Ele ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Esther, irmãos, quando estavam no palácio, o seu tio Mardoqueu ouviu e ficou sabendo do decreto do rei Assuero de serem exterminados os judeus. Amã, o inimigo de Israel, ele consegue a autorização do rei de todo judeu ser exterminado. Então, quando Mardoqueu ficou sabendo, Mardoqueu diz a Bíblia que ele chorou muito, ele andou pela cidade chorando, e ele vestiu um saco, vestido de pano de saco. E quando ele chega nas cercas do palácio, ele não pode entrar, porque ninguém podia entrar no palácio vestido de saco. Mas aí ele consegue comunicar com Esther através de bilhete, de recado, e ele narra tudo o que estava acontecendo. E é interessante o terceiro dia, porque diz a Bíblia que Esther orienta a seguinte situação para o seu tio. Olha, peça todo Israel que jejue e ore durante 3 dias para que Deus mude essa situação. Aí o capítulo 5 do livro de Esther diz que no terceiro dia Esther veste das roupas reais. Ela pega o vestido de rainha, veste o vestido de rainha no terceiro dia e comparece perante o rei para que seja mudada a sorte dos judeus no terceiro dia. O terceiro dia é interessante. O terceiro dia, ele é simbólico, ele é profético, ele é importante, não foi aleatório. O terceiro dia é o dia da restauração, é o dia da vitória, é o dia do triunfo. Sempre os irmãos irão ler isso na Bíblia. E vou dar um último exemplo para os irmãos verem a riqueza dessa questão do terceiro dia. Quando Josué chega nas planícies, diante de Jericó, o que Josué faz? Josué envia 2 espias para olhar a terra. Havia uma tensão? Havia, porque Josué, há 40 anos atrás, havia sido um dos que foi espionar a terra. Então, Josué sabia o que era entrar na terra, escondido. Josué sabia o que era espionar a terra, a tensão e tudo mais. E acontece justamente isso. Os homens que entraram em Jericó foram vistos. E quando as pessoas veem aqueles israelitas ali, eles comunicam ao rei e chegam ao conhecimento do rei que havia espiões israelitas dentro de Jericó. Aí ele manda cercar a cidade, manda fechar os portões e tudo, e começa uma busca atrás dos espiões. Raabe esconde os espiões. E os irmãos já sabem o que acontece. Ela fala com eles, vocês vão esconder lá em cima, no monte, e aguardar durante 3 dias. No terceiro dia, vocês vão sair e eu vou descer vocês pelo muro. Foi o que aconteceu. No terceiro dia, eles saem, aquele período de tensão que eles estavam, os soldados estavam buscando em todo lugar os espias. Então, passou aquela fase difícil. No terceiro dia, eles saem e voltam a Josué. Jesus ressuscita no terceiro dia. É profético, é simbólico e muito mais profundo do que dá para a gente constatar aqui agora. Para ter a ideia do terceiro dia, é só os irmãos ler Êxodo. Êxodo é o ápice do que a gente entende pelo terceiro dia na Bíblia. Diz a Bíblia, o Talmud os irmãos sabem, já falei para os irmãos, é a Torá oral do povo de Israel. Tem a Torá escrita, que é essa que a gente tem, e tem a Torá oral. O que é a Torá oral? A Torá oral é a explanação, é a tradição oral. Essa tradição oral, quando estava se perdendo, ela foi compilada, porque até então ninguém atrevia compilar aquela tradição oral. Era como se estivesse rivalizando com a tradição escrita. Então ninguém atrevia escrevê-la, apenas passava. Mas à medida que foi se perdendo, então se formou o Talmud.
alguns reuniram e criou o Talmud, compilou toda a tradição oral. Tudo que era ensinado de pai para filho, de Moisés para os seus filhos, de seus filhos para os seus filhos, assim, a tradição oral. E diz o Talmud, a oração da Escritura, que diz o seguinte: bendito é o misericordioso, que no terceiro mês, no terceiro dia, por meio do terceiro, nos deu a Torá tripla para o triplo povo. Olha só, tudo três. Bendito é o misericordioso. Bendito é o misericordioso. Que no terceiro mês, olha só, Israel, quando sai do Egito, que celebra a Páscoa, Deus ordena que eles comam a Páscoa e Deus fala assim para o povo de Israel no Egito: esse mês vos será o primeiro mês do ano. Vocês irão contar, a partir de agora, o primeiro mês, o mês de Nissan, é o mês que o povo sai do Egito. Esse vos será o primeiro mês. Então, o povo de Israel sai do Egito no primeiro mês, o mês de Nissan. Depois que chega no terceiro mês de caminhada, eles chegam no Sinai, o mês de Sivan. No terceiro mês, aparece Deus, no terceiro mês, e fala para Moisés: Moisés, sobe ao monte que lhe darei as instruções. Aí Moisés subiu no terceiro mês. Deus fala com Moisés: você vai orientar o povo agora a se purificar, lavar as suas roupas e consagrarem, porque hoje e amanhã é dia de consagração e vocês vão lavar as roupas. Todo o povo de Israel irá observar isso: consagrar, lavar as suas roupas e se purificarem. Por quê? Porque no terceiro dia virei a vós e vos visitarei. Aí o que acontece? No terceiro dia, Deus desce ao Monte Sinai, o monte tremia, o monte balançava, relâmpagos, trovões e a presença de Deus no terceiro dia. Então, daí a oração: bendito o misericordioso. E no terceiro mês, no terceiro dia, pelo terceiro, o terceiro é Moisés. Porque Moisés é o terceiro filho. Nós temos lá Miriam, Arão e Moisés. Não é bonito, não é interessante essa forma profética e poética do Velho Testamento? Moisés é o terceiro filho. Miriam é a sua irmã mais velha, depois Arão, depois Moisés. Então, no terceiro mês, no terceiro dia, pelo terceiro, nos outorgou a escritura tripla. A escritura que Paulo refere, ela é dividida em três partes: o Pentateuco, que são os livros da formação do povo de Israel, das leis, do sacrifício; os escritos, que são os livros de Salmo, Provérbios, Neemias, são os livros escritos; e os profetas. Então, a escritura ela é dividida em três partes: Pentateuco, escritos e profetas. E nos deu a Torá tripla para um povo triplo. O povo triplo é Israel. Israel é considerado o povo triplo. Por quê? Ele é composta dos Coachim, são os sacerdotes; os Levianim, são os levitas; e o povo de Israel de modo geral: exército, soldados, construtores, etc, etc. Então, resumindo: bendito seja o Eterno, misericordioso, que nos deu a tripla escritura no terceiro mês, no terceiro dia, por meio do terceiro, para o povo triplo. Então, dito isso, a gente volta aqui agora no texto. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Terceiro dia é o dia do início da nova fase, do novo começo. Agora, qual o paralelo de 1 Coríntios com Eclesiastes? A desilusão. Não preciso falar muito, né? A gente sabe que no período que antecedeu a crucificação foi um período de muita tensão, muita dor. Houve descrença? Houve. Houve falta de esperança? Houve.
Tudo isso aconteceu. É só você juntar todos os textos que diz respeito à semana do Getsêmani até a crucificação, e da crucificação até a ressurreição. Os irmãos lembram lá dos discípulos do caminho de Emaús? Jesus conversando com eles. E qual a frase que eles falam? Nós achávamos, nós pensávamos que era ele que ia restaurar. Havia uma desilusão, uma tristeza. Isso eles falam da boca deles, no diálogo. Eles estavam conversando com Jesus, julgando que Jesus era um peregrino. E nós pensávamos que era ele que ia restaurar Israel. Mas, no entanto, ele não está mais conosco. E por aí vai. Os apóstolos, onde é que eles estavam? Trancafiados, morrendo de medo, assustados, tensos. A desilusão existia, a desilusão era a realidade. Por isso que Eclesiastes é um livro rico. Eclesiastes é um livro que vai trazer para nós uma maturidade. A maturidade, você ser maduro, você saber lidar com todas as situações, você saber passar por tudo que você está passando com serenidade, com firmeza, com alegria, com segurança. O livro de Eclesiastes foi escrito para este propósito, mostrar que as desilusões é uma realidade na vida, mas não é o fim. Nós podemos passar por essas questões, mas não é o fim. Aliás, eu lembro do Salmo 23, nós compartilhamos uma vez aí na congregação, e é interessante, o Salmo 23, ele fala, numa parte dele, quando ele cita o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar me faz. Interessante, o imperativo. Ele me faz deitar. Aí eu lembro daquele livreto antigo da editora Betânia, lá da década de 80, Psicanálise de Deus. Não sei quantos já leram esse livro. Um livro tão gostosinho de ler, já não existe mais. Mas o seu autor, o Allen, né, o Charles Allen, ele fala uma coisa interessante. Ele conta uma experiência que quando ele acordou um dia, ele acordou com muita dor nas costas. Mas ele achou que aquilo ia passar. Aí ele fala com a esposa, ele comenta com a esposa da dor nas costas que ele estava sentindo. E ele acha que aquilo ia passar, ele vai para as suas atividades. Só que aquela dor o leva para o hospital. O leva para o hospital. E no hospital, ele recebe e ouve o que não queria ouvir. O médico fala, olha, você terá que ficar aqui por pelo menos 30 dias. E ele fala, mas eu não posso ficar aqui 30 dias, eu tenho uma agenda cheia, tem vários compromissos assumidos. Ele era pastor, Charles Allen era um pastor, e muitas atividades. Aí o médico fala, lamento, mas você vai ter que cancelar a sua agenda durante 30 dias. E ele ficou abalado, ele ficou muito abatido, porque ficar ali para quem tinha tanto a fazer, como pastor, os compromissos. Aí ele recebe a visita de um pastor também. E ele narra no livro essa experiência. O pastor virou para ele, o seu amigo, e falou assim, olha, Charles, lembre-se de uma coisa, deitar me faz. O Senhor faz a gente deitar. Quando a gente não quer, a gente quer ir para aqui, para ali, mas Ele nos faz deitar. Então, seja a pandemia que está nos fazendo deitar, seja o que for, a nossa segurança tem que estar em Cristo. Não é nessa avalanche de vídeo, de internet, de comunicação, de pregação, cada um falando uma coisa, não é isso não. Agora é hora da gente sentar. Por isso que eu compartilhei com os irmãos, eu queria que os irmãos relessem o texto, tudo que eu estou falando aqui, aprimorasse, aprofundasse, que a gente está falando bem rapidamente, mas examinasse. Este livro é maravilhoso porque esse livro foi vivido na vida dos apóstolos. Essa desilusão, essa tensão, tudo isso eles viveram. Tudo isso diz respeito à paixão e à ressurreição. Qual é o objetivo deste livro? Porque ele introduz essa questão da desilusão,
a falta de esperança, é para o nosso bem. Eu vou ir lá no finalzinho do livro, como o livro termina, o livro de Eclesiastes. Observem, eu anotei aqui, ó, capítulo 12, é o último capítulo, o versículo 13, está rabiscado aqui, porque a gente tem essa maneira de ler, rabiscar e anotar, mas dá para ler. Observem bem, irmãos, agora que já se ouviu tudo, ele está concluindo o livro que vai mostrar a desilusão. O livro que vai mostrar que é mais sábio estar onde existe a casa de luto do que na casa de festa. Mas por quê? Porque é a realidade da vida. Esses que andam pregando esse triunfalismo, esses que não gostam de falar, nós temos que determinar a bênção, a gente não pode aceitar. Isso tudo é uma cultura cristã, é uma vaidade. Não é isto que a Bíblia ensina. O terceiro dia é muito mais do que profetizar, não. Ele vai ressuscitar no segundo dia. Nós vamos orar, nós vamos fazer uma corrente. Não é. Deus é soberano. E o livro termina assim, olha a conclusão. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. O essencial para o homem é justamente isso aqui. Por isso que o começo do livro, ele introduz assim, geração vem, geração vai. Você é limitado, você está aqui temporariamente, do jeito que você entrou, você vai embora. Você não é senhor dos seus caminhos. Você não é senhor dos seus projetos. Você é limitado. Você está aqui de passagem. A terra, o sol, o vento, o mar é mais do que você aqui. Porque eles permanecem, agora você passa. Então, viva em humildade. Ame o seu irmão. Perdoe-lhe quando ele estiver fraco, falta de fé. Não é motivo para ninguém debochar, julgar, criticar. Já pensou os 12 apóstolos ali, os 11, né? Melhor dizendo, trancados, apavorados, tensos. Era fácil alguém falar assim, olha lá, os covardes. Mas era muita tensão, muita angústia. Mas eles conseguiram fazer isso aqui, ó. A suma é tema a Deus. É o essencial. Por isto que eles saíram daquele quarto e saíram proclamando o evangelho de Jesus ao mundo inteiro. Mas eles experimentaram a desilusão. E por isso Eclesiastes fala, desilusão não é para manter ninguém agachado nem abaixado. É para simplesmente estabelecer os limites e fazer com que sejamos mais humildes, entendamos mais um ao outro, critiquemos menos, apontemos menos o dedo. E olha como é que o versículo termina. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido. Seja bom, seja mal. Por isso, ele é chamado um livro de sabedoria. Porque o objetivo dele é justamente esse. Nos moldar, fazer de nós melhores pessoas, melhor esposo, melhor esposa, melhor filho, melhor pai, melhor mãe. Um entendendo os limites dos outros, um entendendo as fraquezas dos outros. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que está caído ou abatido deve ser amado, respeitado por aquele que não está. Por isso que o livro traz sabedoria. Quando você lê Eclesiastes, estudando, meditando, você fica uma pessoa melhor. É o objetivo da Escritura é esse. Então está aqui. Eu queria compartilhar uma coisa simples. Nós já estamos... eu perdi o tino aqui do tempo, viu, irmãos? Não estou acompanhando o tempo, estou falando aqui, direto e reto. Mas vou concluir. Porque se a gente fosse falar, vira algo muito cansativo para os irmãos ficarem ouvindo toda a vida. E eu já pus os textos aqui para a gente adaptar e ficar mais fácil. O saber ouvir. A suma daqui, tá vendo?
Por isso, é o essencial para o homem saber ouvir, saber discernir. É o segredo do cristão. O segredo da vida de sabedoria, de força, maturidade, é saber ouvir. E este é um problema muito sério. São duas coisas que estão em choque com as pessoas, os cristãos, de forma quase que geral, hoje, com o livro de Eclesiastes. Dificuldade de ouvir e dificuldade de transmitir a mensagem. Por quê? Porque não lê e não examina. Porque não estuda. Muitos que estão dando estudo aí sobre a pandemia, o apocalipse, etc., são pessoas que não amam a Bíblia, na verdade. Não amam, não leem, não estudam. Se julgam que sabem. Gostam de um holofote. Mas a gente deve fugir disso. Então, nessa pandemia, ame mais a Bíblia, leia mais, porque as pessoas têm dificuldade de ouvir. E por que têm dificuldade de ouvir? Porque elas escolhem o que querem ouvir. E elas ouvem o que elas gostam. O que não gostam, elas não ouvem. Eu trouxe um texto aqui, são dois textos. Nesse mês, aproveitando essa quarentena, fui querer encarar de novo a Odisseia de Homero. Só que é 950 páginas, né? A gente é um tijolo. Mas é um livro que muito bom para a gente ler, para a gente crescer. Eu sempre defendo para os irmãos aquela realidade. Toda literatura, ela serve à graça comum de Deus. Ela é ilustrativa. Nenhuma delas sobrepuja a Bíblia. Nenhuma delas. Mas todas elas, sabendo ler, sabendo estudar, sabendo discernir, elas, na verdade, elas servem para fortalecer o que a Bíblia ensina. E o livro da Odisseia tem um paralelo com esse texto que eu quero ler com os irmãos aqui, a dificuldade de ouvir. Olha só. Josafá, quando está visitando Acabe, os irmãos sabem que Acabe é rei do reino de Israel. E Josafá é rei do reino do sul, de Judá. Só que Josafá, ele acaba casando com a filha de Acabe. Então acaba ficando meio que parente. Então Josafá vai visitar Acabe. E lá, o Acabe já estava preparado para invadir e enfrentar os sírios. Aí Josafá fala assim, ele é convidado. Acabe fala, você vai conosco? Ele fala, vamos, somos um povo só. A questão que eu estou querendo dizer para os irmãos aqui é a dificuldade de ouvir. Aí Josafá fala assim, porém Josafá perguntou, não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Os irmãos lembram deste texto? Josafá perguntou, tem profetas? Vamos consultar a Deus antes de irmos para a guerra? Aí chamaram cerca de 400 profetas. Todos profetizaram a favor do rei. Aí Josafá, ele não sente realizado. Ele não sente que o que está sendo falado ali é realmente verdadeiro. Porque é interessante, irmãos, eu sempre falo isso, o homem é uma estrutura magnífica para detectar mentira, para detectar falsidade, para detectar traição. O homem é uma máquina de detectar. Josafá percebe, ele fala, não tem outro, não? Acabaram todos? Olha a resposta do rei. O rei de Israel respondeu a Josafá, ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito. Sempre coisas ruins. O que acontece? O que acontece aqui é interessante, irmãos. O Josafá fala o seguinte, ele chama o profeta e acaba falando assim, eu não gosto de ouvi-lo. Percebem?
Percebe o que acontece com a geração hoje, que escolhe o que quer ouvir? Eu não gosto de ouvi-lo. Eu odeio esse homem. Eu odeio esse profeta, porque ele só fala as coisas que me aborrecem. Aí Josafá fala, não fale assim. Não fale assim. Aí o que acontece? Esse Micaías, ele é açoitado, ele é ferido, e Acabe fala com ele assim, olha, a gente vai à guerra e você vai ficar preso. E quando eu voltar, a gente vai tratar com você. Mas Micaías fala assim, olha, se você voltar, se vocês voltarem sãos, se vocês voltarem com vitória, com triunfo, Deus não falou através de mim. E deu no que deu. Acabe, ele é ferido e ele morre nesta batalha. Mas qual a característica do texto? Acabe tinha dificuldade de ouvir quem o repreendia. Acabe gostava de ouvir pessoas que, no linguajar de hoje, põe ele para cima. Mas nem sempre quem põe a gente para cima são palavras verdadeiras. Nem quem sempre põe a gente para cima está dentro do livro de Eclesiastes, que apresenta a desilusão. Hoje, você falar em desilusão, você está fora de moda, né? Porque o que é ensinado é isso, que você tem que triunfar, você tem que profetizar, você tem que... Vaidade. Por isso que o livro de Eclesiastes fala assim, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. A palavra vaidade aparece quase 40 vezes no livro de Eclesiastes, que tem 12 capítulos. E quase 40 vezes, cerca de 37 vezes, a palavra vaidade vai aparecer no livro de Eclesiastes. A vaidade, a soberba, a arrogância, de não saber ouvir. Agora, por que eu pus esse texto, falei um paralelo com a Odisseia? Porque que no texto do livro de Odisseia, do Homero, acontece uma coisa interessante. Estava acontecendo uma praga e o povo estava sofrendo porque esse rei aqui, Agamenon, ele havia levado uma jovem como escrava e essa jovem era filha de um sacerdote. E esse sacerdote vai a ele e pede que ele devolva a filha. Ele leva muitos presentes, muitas coisas, mas Agamenon não leva, não entrega. Aí esse homem, esse velho sacerdote, ele busca os seus deuses e dentro da mitologia grega, né, vem peste, vem sofrimento. Aí eles consultam. Por isso que eu estou falando interessante que a Odisseia foi escrita 800 anos antes de Cristo. Ela é justamente paralela com a história de Acabe. Paralela, Acabe também viveu por volta dos anos 700 antes de Cristo. Então, o que acontece é isso. Eles chamam os profetas e o Calgante, ele vai falar o seguinte, olha, o problema é esse, esse e esse. E o Agamenon fala a mesma coisa do Acabe. Eu odeio esse homem. Tá vendo? Você só fala males. Jamais me agradou a tua fala. A mesma coisa. E foi uma tragédia a guerra de Troia. Porque não soube ouvir. A mesma coisa. Então, irmãos, que Deus nos abençoe. Foi muito bom a gente conversar. Eu estou enviando esse vídeo. Tá meio... Muitas coisas aqui tá meio improvisada, mas talvez por causa dessa questão da gente, eu não estou muito acostumado e já percebi que não sou fã, não. Eu gosto de ler e gosto de falar em público. Seja 1000 pessoas, seja 10, seja 2, eu gosto de falar, né? Mas, a continuar, é claro, a situação, a gente vai ter que aprimorar aqui e estar comunicando com os irmãos. O que a gente não pode é distanciar. De agora, eu quero que os irmãos releiam tudo que foi falado, tudo que foi visto. Quem puder estar lendo o livro de Eclesiastes, estudando, percebendo os detalhes, é um livro poético, mas é como os irmãos viram aqui, é fácil fazer as comparações se você lê estudando. É fácil. Você vai crescer, você vai dar a volta,
e você vai aprender como está aqui. Ó. A suma é tema a Deus. Tema a Deus, porque isto é o essencial. O essencial é a gente crescer. A batalha está aí, ela vai continuar. A gente não sabe quanto tempo, mas uma coisa é a gente estar firme. E ainda que alguns estejam abatidos, ou desanimados, ou ansiosos, vamos ficar firmes. E vamos lembrar que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Jesus inaugurou um novo tempo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Eu agradeço muito. E alguma imperfeição no vídeo aí a gente vai aprimorar. No mais, eu mando um abraço para todos. Um abraço gostoso, carinhoso. A gente, às vezes, comunica com um ou outro aí, né? Semana mesmo o Samuel me ligou. Ah, pastor, o senhor está sabendo que vai ter a lua nova, a super lua? Eu falei, ô Samuel, eu acabei esquecendo, é mesmo? É, mas até sexta-feira o senhor pode ver. E eu fui lá na sexta-feira, que quinta choveu, mas na sexta-feira eu vi a lua, realmente a lua muito bonita. Então, Samuel me lembrou da super lua, né? E assim a gente vai conversando, vai interagindo, mais os irmãos fiquem na graça, na paz de Deus. Ótima ressurreição, celebre, porque Cristo ressuscitou para que possamos viver eternamente uma nova vida. Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos. Amém.